Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Lucas Navar e sigo hoje com esta série de vídeos da leitura do Catecismo da Igreja Católica. Catecismo Maior, São Pio X, pela editora Eclésia. No vídeo anterior, eu fiz a leitura do segundo capítulo, que vem do primeiro artigo do capítulo 2, que trata de Deus Pai e da criação. Neste vídeo, eu lerei a parte sobre os anjos. Então, vamos lá. Quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais. Para que fim Deus criou os anjos? Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido, e para os fazer eternamente felizes. Qual forma e figura têm os anjos? Os anjos não têm nem forma, nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos criados por Deus para sobreviver sem a necessidade de estarem unidos a corpo algum. Por que então se apresentam os anjos sob formas sensíveis? Os anjos se apresentam sob formas sensíveis, primeiro, para ajudar a nossa imaginação. Segundo, porque assim apareceram muitas vezes aos homens, como lemos nas Sagradas Escrituras. Permaneceram todos os anjos fiéis a Deus? Não, nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser iguais a ele e dele independentes. E por conta deste pecado, foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. Como se chama os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno se chamam demônios, e seu chefe chama-se Lúcifer, ou Satanás. Os demônios podem nos fazer algum mal? Sim. Os demônios podem nos fazer muito mal à alma e ao corpo, principalmente tentando-nos a pecar, se Deus lhes der licença. Por que os demônios nos tentam? Os demônios nos tentam pela inveja que nos têm, a qual lhes faz desejar a nossa eterna danação, e pelo ódio a Deus, cuja imagem resplende em nós. Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, exercitemos as virtudes e alcancemos méritos para o paraíso. Como podemos vencer as tentações? As tentações se vencem com a vigilância, a oração e a mortificação cristã. Como se chamam os anjos que permaneceram fiéis a Deus? Os anjos que permaneceram fiéis a Deus se chamam anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. O que aconteceu aos anjos que permaneceram fiéis a Deus? Os anjos que permaneceram fiéis a Deus foram confirmados na graça e gozam da eterna visão de Deus, assim como o amam, bendizem e louvam eternamente. Serve-se Deus dos anjos como seus ministros? Sim. Deus serve-se dos anjos como seus ministros e especialmente confia a muitos deles o ofício de nossos guardas e protetores. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Sim, devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, invocar sua ajuda, seguir suas inspirações e ser-lhe agradecidos pela contínua assistência que nos presta. Bom, como ficou evidente, e como dito no início,
Essa parte trata a respeito dos anjos. E aqui faz uma distinção entre anjos bons e anjos rebeldes. Inicialmente deixa claro, né, o que são os anjos ou quem são os anjos, criaturas inteligentes e puramente espirituais. O motivo de Deus tê-los criado para que fosse honrado por eles e servido, e para fazê-los eternamente felizes. O artigo 37 pergunta qual a forma e figura têm os anjos. E nos é respondido que eles não têm figura alguma sensível, ainda que se representem por alguma forma aceitável para nós. Como, por exemplo, a própria Bíblia nos relata quando um anjo aparece a Maria, o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria, ele aparece em forma humana, né, em forma de homem. Quando os anjos aparecem a Abraão novamente em forma de homens, e assim por diante, em tantos outros momentos da nossa história, os anjos se revelam. Mas acho que o ponto mais importante, pelo menos dentro do meu ponto de vista, é quando fala a respeito dos anjos caídos e se eles podem nos fazer algum mal. Os demônios podem nos fazer algum mal? Sim. Os demônios podem nos fazer muito mal à alma e ao corpo, principalmente tentando-nos a pecar, se Deus lhes der a licença. Isso é muito importante, porque aqui delimita uma verdade que eu já tinha para mim, mas aqui o aprofundamento através do catecismo, a respeito da tentação. A tentação ela acontece único e exclusivamente por permissão de Deus. Se Deus não permitir uma tentação, ela não acontecerá. Então, por exemplo, na Bíblia nós temos a história de Jó. Jó, um homem temente a Deus, que andava conforme a vontade de Deus, ele é tentado por Satanás. Mas ele só foi tentado por Satanás depois que Satanás foi até Deus e pediu permissão a Deus. Claro, ele fez uma aposta, entre aspas, com Deus, mas ele pede permissão a Deus. Deus dá permissão a Satanás para que ele faça a tentação a Jó. Isso é fundamental. Em um determinado momento da minha vida, eu acreditava que não tinha medo nenhum de demônios, né? Eu tinha essa soberba, vou usar o termo soberba aqui. Eu realmente acreditava que não tinha qualquer medo de demônios. Tratava filme de exorcismo, possessão, essas coisas, filme de terror, como se fosse algo banal. Não tinha qualquer medo ou receio e até desafiava o mal. Até que uma certa data, em uma conversa, eu novamente fiz esse desafio, dizendo que não tinha medo algum. E imediatamente, quando eu disse isso, eu senti um estalo na minha cabeça. Vou usar o termo estalo porque de fato eu senti um tá na minha cabeça. E a partir desse momento eu tive uma pesada dor de cabeça. E essa dor de cabeça durou uma noite inteira, até que de madrugada eu fui tomado por um pesadelo muito realista, em que eu me sentia possuído de certa forma. E na época eu ainda fazia parte de uma igreja protestante, foi durante... Nasci católico, né, na igreja católica, mas em determinado momento da minha vida eu fui protestante. E nessa situação específica, como eu disse, nesse sonho, eu via, esse pesadelo, eu via um dos irmãos da igreja, um presbítero, ele fazia uma oração como se expulsasse esse demônio. Isso para mim
desse momento, nesse pesadelo, quando eu despertei do pesadelo, eu fui tomado por um medo gigantesco. Medo este que, para mim, era como se de fato eu estivesse, não sei, na presença ou se eu estivesse próximo de algo mal. E foi realmente um medo gigante. Eu, na hora, eu chorei muito, eu estava realmente aterrorizado. Apesar de não ter medo, neste dia eu fiquei aterrorizado e caí de joelhos no chão da cama, né? Eu desci para o chão, me ajoelhei e rezei intensamente, pedindo perdão a Deus, rezando o Pai Nosso, etc., buscando a presença de Deus. Isso, para mim, deixou claro a respeito de como o mal tem poder, não poder próprio, mas permitido por Deus. Mas entendi que naquele momento é como se Deus ele tivesse permitido que aquilo acontecesse comigo para que eu revisse a minha conduta, a minha postura em relação ao mal, né? E que eu não tenho um poder próprio. Tudo vem por Deus. Se Deus permitir que algo mal aconteça na minha vida, é vontade de Deus. E na fé que tenho, devo crer que mesmo o mal que aconteça em minha vida é providência divina e Deus, seja numa vontade de ação ou de permissão, o permite para extrair um bem maior. Então, é importante entender isso. Entendendo isso, fica claro porque algumas coisas acontecem. E o catecismo ele nos fala aqui, né? Porque os demônios nos tentam. Os demônios nos tentam pela inveja que nos tem, a qual lhes faz desejar a nossa eterna danação, e pelo ódio a Deus, cuja imagem resplende em nós. Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, exercitemos as virtudes e alcancemos méritos para o paraíso. Então vejam, apesar de que não nada que façamos, nada em absoluto, por mais bons que sejamos, bons entre aspas, né? Mais bons que sejamos, nada do que nós façamos será suficiente de nos levar ao paraíso. Nada, nada. Mas, de certa forma, tudo aquilo que fazemos, toda a nossa resistência, todos os combates espirituais que nós temos, eles nos levam mais próximos do paraíso, porque de certa forma aprofunda o nosso relacionamento com Deus, aprofunda o nosso amor com Deus. Bom, espero que este estudo de hoje, estudo rápido, né? Eu não sou nenhum especialista para otorgar a capacidade de realmente estar dando uma aula, mas espero que essa conversa tenha servido a você. Que Deus abençoe, abençoe a você e a sua família. Tenha um ótimo dia. Até a próxima.